Passamos aqui de 40 pessoas com a gente aqui já ao vivo, nessa quinta-feira à noite, né? E vamos falar de um assunto aí que requer bastante atenção, né? Que é um assunto que precisa ser falado, apesar de muitas pessoas acabarem evitando de tocar nesse assunto, tanto entre os profissionais de saúde quanto na casa espírita, né? E aí o Alejandro vai nos ajudar hoje aqui a quebrar um pouco aí dos mitos aí relacionados ao tema do suicídio. Ana Lúcia, seja bem-vinda também. Ah, legal, Jurema. Tá conseguindo ver e ouvir bem a gente. Nós estamos aqui nessa sequência, né, de apresentações de webinários da Associação Médico Espírita aqui de São Paulo, e hoje a gente tem aí o prazer de poder contar com a contribuição do Alejandro. Alejandro que já foi da AME São Paulo, né, e agora é o atual presidente da AME Osasco. Então, Alejandro, se você puder se apresentar para o pessoal, por favor. Ótimo. Pessoal, muito boa noite, uma alegria contar com a presença de vocês e fazer parte desse momento aí da AME São Paulo, combinando aí para um tema que é muito importante, a gente poder quebrar alguns tabus e desmistificar alguns itens relacionados à questão do suicídio. Como o Leandro disse, meu nome é Alejandro, atualmente estou presidente da AME Osasco, durante muito tempo estive vinculado também à AME São Paulo, a minha primeira casa, né, início aí no movimento médico espírita, junto com meu amigo Leandro e outros colegas, e, bom, sou médico psiquiatra e também atualmente coordeno o Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Legal. Antes da gente começar propriamente a apresentação do Alejandro, e aí eu vou diminuir a minha tela e a gente vai compartilhar a tela do Alejandro para vocês poderem ter acesso aqui à apresentação dele, e no final da apresentação também nós vamos disponibilizar o link para vocês poderem baixar o PDF da aula de hoje, tá? Eu gostaria de aproveitar aqui e compartilhar com vocês uma informação importante, não sei se todos vocês sabem, mas em agosto, nos dias 18 e 19, nós vamos fazer o congresso comemorativo de 50 anos da AME São Paulo. E eu gostaria de passar para vocês um videozinho que o Marcelo, que está aqui presente, ele pediu para compartilhar com vocês, onde ele faz um convite especial a todos vocês. Então, vamos compartilhar aqui um vídeo. Olá, eu sou Marcelo Saad, presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, e eu venho fazer um convite para você. Junte-se a nós no Congresso Comemorativo dos 50 anos do Ideal Médico Espírita. O congresso vai ser nos dias 18 e 19 de agosto, aqui na cidade de São Paulo. Você não precisa ser médico ou espírita para aproveitar a diversidade dos temas que serão abordados. Confira a programação no nosso site e eu espero encontrar você lá. Então fica aí o convite do Marcelo, convidando todos vocês, né, estendendo esse convite a todos vocês para participarem desse evento da AME São Paulo. Eu vou deixar aqui o link para vocês poderem também acessar depois o site amesaopaulo.org.br/50 anos, e nesse link vocês vão poder verificar toda a programação desse evento e poder realizar as inscrições de vocês, e eu acho importante aí quem tiver interessado aproveitar, porque as vagas são limitadas, né, e a gente está tendo bastante procura do pessoal para participar. Então, vamos mais. A Rosimei já falou aqui, eu já fiz a minha inscrição. Ah, legal, Rosimei, então vamos nos encontrar lá. Bacana. Então, eu vou diminuir a minha tela agora e vou passar a palavra aqui para o Alejandro, tá bom? Iniciando aí, então, nossa conversa em relação ao suicídio, dentro de uma visão médica e espírita, e a importância da gente abordar assunto que é tão importante, que vem despertando cada vez mais interesse, tanto no meio médico, embora já seja estudado já há bastante tempo, mas por tudo que vem acontecendo atualmente, pelos altos índices de suicídio, o crescimento constante, e obviamente também no meio espírita, pelas dificuldades de lidar com o tema em si. Eu gostaria de começar com uma
aqui, obviamente, o convite aí para o Congresso Comemorativo da AME São Paulo, em que o Leandro já passou o vídeo do Dr. Marcelo, atual presidente da AME São Paulo, nos dias 18 e 19 de agosto, aí todos convidados para estarem conosco lá. Mas gostaria de iniciar com uma frase que é de um filósofo, de um escritor chamado Albert Camus. Ele é argelino, foi prêmio Nobel de Literatura na década de 50, um livro chamado O Mito de Sísifo. Nessa obra ele busca, dentre outros temas, buscar aprofundar um pouquinho da questão do suicídio em termos filosóficos, e nos traz essa frase que vocês podem estar lendo aí no slide, que fala que existe um único problema verdadeiramente sério, que é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida significa responder à questão fundamental da filosofia. Num primeiro momento, numa leitura um pouco mais fria, sem tanta análise, parece haver um certo exagero quando Albert Camus nos coloca e nos afirma que o único problema verdadeiramente sério é o suicídio. Mas, dentro de um olhar mais amplo e buscando compreender dentro da sua complexidade o fenômeno do suicídio, nós vamos perceber que se não for, de fato, o único problema verdadeiramente sério, sem dúvida é um dos grandes problemas que assola a humanidade atualmente, porque nos leva a reflexões profundas, como ele vai colocando aqui, a questão se vale ou não a pena viver. E isso vai nos levar para um entendimento maior do que esse fenômeno do suicídio. Ampliando para as questões espirituais, gostaria de continuar com aquilo que Emmanuel nos afirma em relação aos processos de adoecimento, quando nos diz que existe uma longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas, que desviadas da lei sábia e justa da natureza. A civilização, em sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios. Eu trouxe a frase de Albert Camus, desse filósofo, trago a visão de Emmanuel em relação ao processo de adoecer do espírito, que é muito atual, por esses momentos complexos que nós vivemos, dentro de uma longa série de abusos, tanto em termos individuais quanto coletivos, dentro daquilo que tudo nos é oferecido pelas leis sábias e justas da natureza. Então, o que Emmanuel nos coloca é que, dentro da sua sede de bem-estar, nós temos homologado todos os vícios que diz respeito ao exagero daquilo que deveria nos servir como base para uma evolução que se dá em termos coletivos, embora os esforços sejam individuais. E aqui, Emmanuel, mais adiante, dentro desse texto em que ele vai ampliando as suas reflexões em relação ao processo de adoecer do espírito, nos afirma que temos abusado do trabalho, temos abusado das potencialidades da questão da sexualidade, temos abusado aí de uma série de outras questões que a humanidade deveria se utilizar de uma forma equilibrada para que pudesse alcançar voos maiores que nós estamos destinados enquanto espíritos imortais. E esses abusos fazem com que hoje nós vivamos nesse período chamado de pós-modernidade com bases pouco sólidas, sem valores tão sedimentados. Então, existem, sim, uma série também de sociólogos que vão fazendo uma análise a esse nosso momento que nós estamos vivendo. Entre eles, nós temos o Zygmunt Bauman, desencarnado há pouco tempo, ano passado, em que ele traz uma série de obras e vai chamando esse momento como uma chamada pós-modernidade líquida, justamente pelos poucos valores que nós temos, ou melhor, esses valores líquidos, não tão bem sedimentados, inversão de valores, dificuldades aí de lidar com essas questões do nosso dia a dia, e que se alinham muito bem àquilo que Emmanuel nos diz, dentro dessa série de abusos individuais e coletivos. Ou seja, vivemos momentos críticos, momentos que dentro de uma visão espiritual, que o próprio Espiritismo nos traz, mas outras filosofias de vida também, e vão chamando estes momentos momentos de transição planetária, que indicam também esses instantes
que se revelam de profundo sofrimento. E coloca aí o suicídio como o ápice do sofrimento psíquico, o ápice do sofrimento aí emocional, espiritual, indicando e nos levando a crer que a humanidade realmente vive momentos de crise e que se faz necessário olhar para aquilo que nos incomoda. E aquilo que hoje nos incomoda muito é o fato das pessoas, num número cada vez maior, número crescente, que é assustador, tem pensado cada vez mais em morte. Para que nós possamos aí, então, sedimentar essa fala, e inclusive daquela do Albert Camus, dos anos 50, mostrando a dimensão que o suicídio vai ganhando ao longo do tempo, vou trazer aqui estatísticas, esses números que fundamentam aí, o raciocínio em relação ao suicídio, e que nos são trazidos pela Organização Mundial de Saúde. Esse suplemento que vocês vão observando, que é o Preventing Suicide, a Global Imperative, que é um suplemento que nos é trazido pela Organização Mundial de Saúde, é publicado no ano de 2014, numa tradução livre, Prevenindo o Suicídio, um imperativo global. São dados, estão entre os dados mais recentes que nós temos, e que são relativos aos anos de 2012, mas com publicação em 2014. Na época, nesses estudos mais aprofundados da OMS, eles vão percebendo esses números crescentes, uma preocupação intensa, e indicando que, a partir disso, trata-se de um sério problema de saúde pública, e que se fazia necessário, a partir desse momento, um investimento maior por parte dos países, para que nós pudéssemos, em termos mundiais, diminuir os índices de suicídio em pelo menos em 10% até o ano de 2020. Ou seja, de 2014, quando foi publicado, até 2020, no intuito de que os países se encorajassem a poder tocar mais no tema, quebrar os tabus, abordar o suicídio de uma forma em que nós pudéssemos alcançar as pessoas e sensibilizá-las em relação ao problema, e, a partir disso, dar mais acesso àqueles que vão sofrendo de uma forma em que necessitam desse auxílio, necessitam desse acolhimento, justamente para que nós possamos aí prevenir esses números que têm crescido constantemente. Então, o intuito com esse suplemento, como coloquei, era de reduzir as taxas de suicídio em 10% até o ano de 2020. Esse suplemento nos traz dados que, de fato, são assustadores. Nós vemos nas taxas mundiais desse mapa, que envolve aí a cada 100 mil habitantes. Vocês podem observar alguns países em vermelho, ou seja, dessa cor mais forte, indicando maiores índices de suicídio, e elas vão diminuindo, ou seja, nós temos aí o laranja, temos o amarelo, temos o mais clarinho, mostrando onde essas taxas de suicídio elas são maiores. Então nós temos aí países da Europa com taxas importantes de suicídio, nós temos aí os Estados Unidos, temos na América Latina aí o Brasil, a Argentina, enfim, e nos chama bastante a atenção o continente africano, que embora nós tenhamos aí taxas elevadas de suicídio, aí, caracterizados por esses países que estão em vermelho, nós temos vários países que também estão marcados aí com uma cor mais clara, com taxas a cada 100 mil habitantes menor do que 5. Isso significa que nesses países nós temos baixas taxas de suicídio? Não. Isso significa a dificuldade de coletas de dados que acabam subestimando os números que nós temos. Então, que números são esses? Se nós percebemos naquele primeiro quadrante, que indica os números de vidas perdidas por suicídio a cada ano no mundo, nós temos aí no ano de 2012 contabilizadas 804 mil mortes. Esse número é subestimado justamente pela dificuldade de coleta de dados, como coloquei. Nós temos aí nos mapas aquelas áreas mais claras, em especial no continente africano, e que não correspondem à realidade. Então, a realidade, por números aí que de alguma forma também são compreendidos pela OMS, giram em torno de 1 milhão de mortes por ano. Isso equivale a uma morte a cada 40 segundos. Obviamente, fala-se aqui do suicídio consumado e não das tentativas. Se nós pensarmos em tentativas,
nós temos uma tentativa a cada 2 segundos. A conta que se faz, mais ou menos, para cada suicídio consumado, nós temos aí 20 tentativas, para cada tentativa, nós temos outras 20 pessoas pensando em cometer suicídio. No outro quadrante, o número também assustador, preocupante, que nos mostra que na faixa etária de 15 a 29 anos, uma faixa etária de pessoas mais jovens, entrando na adolescência ou no início da vida adulta, adultos jovens, trata-se da segunda maior causa de morte por morte violenta, segunda maior causa. Isso se nós considerarmos tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino. Considerando apenas o gênero feminino, na idade entre 15 e 19 anos, trata-se da primeira causa por mortes violentas. Então, o suicídio ocupa aí, entre mortes violentas, os primeiros postos, os primeiros lugares. Um outro número, já nesse terceiro quadrante, que eu vou apontando aqui para vocês, que é muito significativo e que nos provoca reflexões profundas, é de que 2/3, 75% dos suicídios do mundo, eles acontecem em países pobres ou em desenvolvimento. Outros dados da Organização Mundial de Saúde vão indicando que a relação de transtornos mentais e pobreza, miséria, ela vai se dando de uma forma proporcional, crescente, nesses países. Países pobres e em desenvolvimento são países mais vulneráveis para o desenvolvimento desses transtornos de doenças mentais. Mais adiante vou falar um pouquinho dessa relação que existe entre o suicídio e os transtornos mentais. Então esse número também é assustador, é importante para que nós possamos pensar no momento em que nós vivemos, inclusive em termos de saúde pública, é necessidade que nós temos aí de cada vez mais investir no sistema público de saúde, no sentido de poder acolher as pessoas que vão sofrendo de uma forma importante em termos psíquicos e emocionais. E esse último quadrante aqui, mais um dado trazido pela OMS, é que o número anual de mortes por suicídio, ele supera o número de vidas perdidas por homicídio e guerras juntos. Ou seja, todos os homicídios que existem no mundo, somadas as mortes por guerras, não supera o número de suicídios que extraoficialmente giram em torno aí de 1 milhão de pessoas por ano. Então, esses dados eles são assustadores, eles são extremamente importantes e nos dão subsídio para que nós possamos entender a complexidade do assunto, possamos afirmar que se trata de um importante problema de saúde pública e a necessidade cada vez maior de nós conversarmos a respeito. Que outros números nos são trazidos? Aí em números absolutos. Aqui não se consideram as taxas a cada 100 mil habitantes. Temos aí no ranking como o primeiro país onde mais ocorrem suicídios. Temos a Índia, como vocês podem observar, aí, com mais de 258 mil mortes no ano de 2012. A China em segundo lugar, Estados Unidos em terceiro, e o Brasil ocupa o 8º lugar do mundo em números absolutos como o país onde mais ocorrem suicídios, ou seja, pouco mais de 11.800 mortes, que é um número extremamente preocupante e coloca em números absolutos o Brasil aí nos primeiros lugares. Falando no Brasil, aliás, e aí se focando um pouquinho mais no nosso país, aí desmembrando um pouco desses dados, o que nós temos e aí sim, pensando a cada 100 mil habitantes, quase 6 mortes a cada 100 mil habitantes, que aí sim deixam o Brasil na sua posição de número 113, entre 172 países. Não se trata de números absolutos. Essas mortes, ou essas quase 12 mil mortes aí que ocorrem por ano, correspondem a 32 mortes por dia, 32 óbitos por dia relacionados ao suicídio. Lembrando também que, como disse anteriormente, a dificuldade de coleta de dados que nós observamos aí no continente africano também se dá em vários outros países, e no Brasil não é diferente. Então temos essas dificuldades de coletar dados relacionados às mortes violentas por suicídio, que acaba subestimando um pouco desses dados.
que já são assustadores, pensando aí no Brasil em números absolutos. Uma questão bem interessante que envolve não só o Brasil, mas o mundo todo, quando nós pensamos um pouco em comportamento suicida, é que os homens acabam se suicidando mais do que as mulheres. No Brasil, isso corresponde a 3 vezes mais do que as mulheres. Se nós pensarmos aí em termos de comportamento suicida, as mulheres elas tentam muito mais do que os homens, mas os homens acabam se utilizando de métodos que são mais letais e os índices aumentam muito no gênero masculino. E aí, um dado muito, muito importante, interessante, preocupante, porque em 2014, quando a Organização Mundial de Saúde lança aquele que mostrei para vocês no início, com o objetivo de despertar e sensibilizar os países para que possam aí desenvolver políticas públicas e tocar mais no tema, mais no assunto, falar mais a respeito de suicídio, no intuito de que as taxas fossem reduzidas em 10% até o ano de 2020, o Brasil, de alguma forma, tem andado até na contramão. Nós temos aí os números de 2000 a 2012, no aumento de 10,4%, e de alguma forma esses números, ou melhor, esse crescimento das taxas de suicídio, elas têm se mantido, tem havido um aumento crescente, e em especial na faixa etária que envolve a população mais jovem, em especial os adolescentes, dentro daquele grupo que mostrei anteriormente, que envolve a faixa etária dos 15 anos até adultos jovens, 29 anos de idade. E o que acaba mostrando a necessidade maior, cada vez maior, de abordarmos o tema. Referenciado aí, ou confirmado por esse valor abaixo, em que nós temos aí um aumento de 30% nas taxas de suicídio na população jovem. E mostrando aí um outro ponto em relação ao Brasil, que existe uma grande variabilidade regional nas taxas, alguns estados do norte aí com taxas muito elevadas, no geral a região sul também acaba mostrando taxas elevadas de suicídio, e o que nos leva aí também a necessidade de poder agir de uma forma mais regionalizada e pensar em políticas públicas que sejam não só em nível nacional, mas em nível regional, pensando nas características que envolvem aí cada região e de que forma nós podemos aí atuar no intuito de poder auxiliar essa população que tem adoecido cada vez mais e poder auxiliá-la e prevenir cada vez mais mortes relacionadas ao suicídio. Essa é a primeira parte, que vamos finalizando, relacionando aí as estatísticas, esses números que de fato eles são assustadores, são muito preocupantes, e que vão aí nos trazendo base e sedimentando a importância de abordar esse tema cada vez mais, buscando romper os tabus, os preconceitos e destrinchando esse tema no intuito de justamente possamos aí prevenir e ir naquela direção que a Organização Mundial de Saúde tem sensibilizado os países para a redução das taxas de suicídio. Não sei se, Leandro, alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação a essa primeira parte, envolvendo as estatísticas, ou a gente... Olha, nós estamos até o momento aqui sem perguntas. A única observação aqui, a Denise acabou colocando, né, a questão do suicídio entre os adolescentes. Acredito que a abordagem espiritual entre eles para alertá-los é necessário. E realmente muita gente comentando aqui sobre realmente esses dados são bem alarmantes aí e assustadores, né? Sim, sim. Legal trazer essa questão da espiritualidade, da religiosidade, e vou trazer bem para o final da importância da gente abordar tudo isso como uma forma de prevenção, não só em relação aos jovens, mas qualquer faixa etária. Então, vamos, tendo qualquer pergunta, a gente vou parando aí pelos tópicos. Maravilha, então vamos lá. Agora, a relação de transtornos mentais e suicídio. Porque um dos questionamentos por que as pessoas cometem suicídio? Porque elas acabam cogitando o suicídio como uma forma, aí, em especial, de aliviar o sofrimento, que é o que se percebe no contato com o paciente, com aquele que se encontra nesse profundo sofrimento.
No geral, o que as pessoas dizem é, eu penso, por vezes, em me matar, no intuito de poder diminuir a minha dor, o meu sofrimento. Mas precisamos entender essas causas que estão relacionadas a esse fenômeno que é muito complexo do suicídio, que não dizem respeito somente a uma visão médica, mas que, como já coloquei no início, comecei com aquela frase do Albert Camus, em termos filosóficos, o que é pensado em relação ao suicídio. Lembro aqui do Emile Durkheim, que é considerado o pai da sociologia, e foi um dos primeiros que acaba abordando o tema, talvez dentro de uma visão mais científica, no final do século XIX, numa obra chamada O Suicídio, em que ele vai fazendo uma abordagem social desse fenômeno complexo que é o suicídio em si. Então, assim, quando nós fazemos essa abordagem do suicídio com os transtornos mentais, precisamos pensar se trata do ser se relacionando com o mundo, se relacionando consigo mesmo, dentro de uma visão mais ampla, que podemos considerar através da espiritualidade, é o espírito na relação consigo mesmo, na relação com o outro, na relação na sua própria cultura, e tudo isso o impacta de uma forma em que ele, ao longo do tempo, pode estar adoecendo, e de uma forma grave ao ponto de necessitar, obviamente, de um apoio, de um tratamento médico, um tratamento psicológico. Então, pensar nos transtornos mentais e suicídio é entender a relação que existe entre a morte através do suicídio e os transtornos mentais. Os suicidólogos, que são os especialistas no tema, vão indicando que 90% a 99% das pessoas que cometem suicídio têm por base uma doença mental que pode ser diagnosticada e tratada. E quais são essas doenças mais prevalentes? Em primeiro lugar, como eu vou mostrando aqui no gráfico, são chamados transtornos do humor, que são quase 36% de todos os suicídios que são cometidos. As pessoas são portadoras de um transtorno de humor. Dentro dessa categoria dos transtornos de humor, nós temos, em especial, os quadros de depressão grave e também os quadros de transtorno afetivo bipolar e situações também de maior gravidade. Em segundo lugar, as pessoas que mais cometem suicídio são aquelas que são portadoras de um transtorno relacionado ao uso de substâncias psicoativas, dependência química, seja o uso de substâncias lícitas, ou seja, aquelas que são permitidas por lei, ou aquelas chamadas ilícitas, que não são permitidas por lei, que são tão bem conhecidas por todos nós, como o crack, a cocaína, a maconha, e assim por diante. Isso envolve 22,4%. O maior problema em termos de uso de substâncias do Brasil, que é um verdadeiro problema de saúde pública, é o álcool, até envolvendo números maiores do que as chamadas substâncias ilícitas, aquelas que não são permitidas por lei. O álcool, que vai, além de trazer complicações importantes em termos orgânicos, físicos, também corre com outras comorbidades, como transtornos depressivos importantes, transtornos ansiosos, transtornos psicóticos graves, e que acabam aumentando muito as taxas de suicídio. Obviamente, as drogas ilícitas, embora no número menor, comparado ao uso do álcool aqui no Brasil, que é o maior problema de saúde pública que nós temos em termos de uso de substâncias, também levam, de uma forma muito importante, as pessoas a cometerem suicídio. Tanto a cocaína, quanto o crack e a maconha, que eu gostaria de fazer um parênteses, já que existem um número importante de pessoas que é favorável à descriminalização, à legalização do uso da maconha, considerando aí como sendo uma substância que não traria maiores problemas. Os estudos aí, as pesquisas que têm sido cada vez mais realizadas em relação ao uso da maconha, vão mostrando que aumentam muito a chance de desenvolver transtornos mentais importantes. 3 vezes a chance de desenvolver um quadro de depressão, 3 vezes a chance de você desenvolver uma síndrome psicótica importante, de abrir um quadro de esquizofrenia, 3,5 vezes a chance de desenvolver uma síndrome de pânico,
e estudos mais recentes vão mostrando que o uso da maconha também aumenta os pensamentos suicidas. Então, nós estamos lidando com uma substância que é perigosa, que é confundida aí por vezes, com uma chamada substância aí que não traria maiores prejuízos, por propriedades medicinais, mas que na verdade indicam uma certa ingenuidade ou ignorância em relação ao tema, e nós não podemos confundir o que é o canabidiol, que é uma das substâncias encontradas na cannabis, que é a planta da maconha, com o cigarro de maconha. Então existe uma diferença enorme. A ciência ela tem se debruçado, tem pesquisado os efeitos terapêuticos do canabidiol, dessa substância isolada da cannabis, que pode sim ter efeitos terapêuticos em quadros dolorosos crônicos, como pacientes terminais com câncer, por exemplo, que não respondem bem a algumas outras medicações. E aí o canabidiol se mostra eficaz nessa dor, assim como também se mostra eficaz em quadros de epilepsia que não respondem bem a anticonvulsivantes que a medicina costuma utilizar. Mas por hora, nesses casos bem específicos, tem tentado se ampliar para outras questões terapêuticas, mas não confundir o canabidiol como essa substância relacionada aí a cannabis com o cigarro de maconha, que traz muitos prejuízos. Então, voltando, temos aí o transtorno por uso de substâncias psicoativas como segundo grupo onde as pessoas mais cometem suicídio. Terceiro lugar, transtornos de personalidade, 11,6% aí em média. Isso envolve o nosso jeito de ser, a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, por vezes de uma forma mais estável em termos emocionais, e trazendo aí dificuldades enormes para que nós lidemos com os problemas que vão surgindo naturalmente, necessidade de crescimento, de amadurecimento. Então, os transtornos ditos de personalidade também aumentam bem as taxas de suicídio, em especial no chamado grupo B dos transtornos de personalidade, que envolvem transtornos de borderline, envolvem transtornos histéricos, histriônicos, transtornos narcisistas também, o antissocial, aumentam bem as taxas de suicídio dentro desse grupo dos chamados transtornos de personalidade. E em quarto lugar, temos aí a esquizofrenia, 10,6%, que é uma síndrome psicótica importante, é uma doença crônica, com necessidade de tratamento médico ao longo da vida, em uso de medicações, no tratamento multidisciplinar, que envolve aí também o apoio psicoterápico, de terapia ocupacional, enfim, também aumenta muito as taxas de suicídio. Então, retomando rapidamente, transtornos de humor em primeiro lugar, quase 36%, em especial os quadros de depressão grave e transtorno afetivo bipolar. Em segundo lugar, uso e abuso de substâncias lícitas e ilícitas. Em terceiro lugar, transtornos de personalidade. E quarto, esquizofrenia. O que significa isso? Já que mais de 90% das pessoas que cometem suicídio é portadora de uma doença mental, essa doença mental ela pode ser diagnosticada e tratada. Então, falar de suicídio também é falar de transtorno mental, de doenças mentais. E aí é um outro ponto para que nós possamos romper com os preconceitos, romper com tabus, desmistificar as questões relacionadas aos transtornos mentais, sensibilizando as pessoas a buscarem auxílio, a buscarem ajuda, buscarem um tratamento médico, um apoio psicológico, porque uma vez que, de uma forma precoce, percebendo que a pessoa se encontra mais estável em termos emocionais, e ela buscando auxílio, ela pode ser, obviamente, acolhida pelo profissional de saúde, ela pode iniciar o seu tratamento, fazendo uso das medicações, iniciando uma psicoterapia, para que esse quadro não se agrave, chegando ao ponto da pessoa cogitar o suicídio como uma alternativa para pôr fim à sua dor. Então, esse tópico é muito importante, porque falar de suicídio é falar de doença mental, é falar desse sofrimento, e é mostrar que existe sim a possibilidade de buscar ajuda, justamente para que a pessoa possa iniciar um tratamento de forma adequada. E isso, obviamente, vai nos remeter lá atrás, a um dos slides que eu mostrei, no qual 75% dos suicídios, eles acontecem em países pobres ou em desenvolvimento. O que significa isso? Que se faz necessário e muito investimento em saúde pública, investimento na saúde mental,
favorecendo o acesso das pessoas que sofrem psíquica e emocionalmente ao serviço de saúde, em especial aqueles que possam contar com um profissional voltado à psiquiatria, à psicologia, terapia ocupacional, no intuito de que nós possamos acolher esse mundo de gente que sofre, mas não tem acesso à saúde. E aí eu trago aí uma adaptação de um slide de uma obra que foi lançada pelo IPQ, Instituto de Psiquiatria da USP, que nos fala do transtorno depressivo ao longo da vida, uma adaptação que nos serve para entender o quanto que é complexo o desenvolvimento de todo doença mental, mostrando aí que existem diversos fatores que vão interagindo e que vão explicando um pouco de como esse adoecimento ele vai surgir. Então, desde os fatores genéticos, desde outros fatores biológicos envolvidos que se relacionam à resposta ao estresse, ou fatores ditos neurotróficos, de substâncias aí que nós produzimos, outros fatores psicológicos envolvendo o nosso jeito de ser, a nossa personalidade, os relacionamentos pessoais, fatores ambientais envolvendo dieta, envolvendo o uso de álcool, ritmos biológicos, ou seja, pensar na doença mental como um dos maiores fatores de risco ao suicídio é pensar nessa complexa interação que acaba resultando nesse adoecimento. Envolvem a relação do ser, do espírito com o mundo, na sua relação com o seu corpo físico, em que fatores biológicos importantes estão envolvidos, outros fatores genéticos, psicológicos, ambientais, e, obviamente, os fatores espirituais, nos quais, uma vez que nós estejamos muito fragilizados emocionalmente, sabemos bem, por aquilo que a doutrina espírita nos coloca, que, uma vez nesse estado de maior vulnerabilidade, abrimos portas aí para ações externas, de entidades que se aproveitam de nossa fragilidade, nos levando a uma maior perturbação psíquica e emocional. Portanto, estamos falando dos quadros de obsessão. Esses quadros obsessivos, claro, por vezes fortalecem ainda mais essa ideia ou esses pensamentos de morte, nos levando aí, em algum momento, cogitar o suicídio como essa alternativa para pôr fim ao sofrimento. Portanto, fechamos aí mais um dos tópicos que relaciona os transtornos mentais e o suicídio. Se tiver alguma questão aí, Leandro. Alejandro, o pessoal fez algumas questões, aí você dá uma olhada no que seria interessante comentar agora ou mais para frente, tá bom? O João Madeira Neto estava falando se existe alguma política pública para abordar o suicídio nas escolas? Legal. Um abração para o Madeira, de longe nos assistindo aí da Nova Zelândia, imagina. Madeira, um abração. Na verdade, não existe políticas públicas no Brasil relacionando a questão da prevenção do suicídio. O que foi lançado no final do ano passado, no início desse ano, são alguns suplementos, algumas cartilhas para, em especial, as unidades básicas de saúde, mas que, pessoalmente, eu não vi chegando esse material na unidade básica de saúde, já que trabalho também nos postos. Em relação às escolas, no geral, esse tema acaba sendo evitado e só se toca no assunto quando acabam ocorrendo situações bem críticas de mortes relacionadas aos alunos, mas as escolas buscando aí auxílio de alguns profissionais para tocar no tema, mas política pública relacionada às escolas não existe. E aproveitando esse tema, a Mary Ellen, ela faz o seguinte comentário, né? Bullying entre os adolescentes. A não aceitação por parte dos amigos, né, entre aspas aqui, que não fazem parte do padrão que eles impõem, né? Então, como que funciona essa questão, né, da pressão e do bullying que existe nas escolas e o quanto que isso pode ou não contribuir, né, para esse comportamento suicida, né? Contribui de forma importante. Muito interessante a gente pensar na escola também como um espaço em que essas questões relacionadas ao amadurecimento psíquico e emocional, elas poderiam ser abordadas. Então, existem projetos envolvendo principalmente a Unifesp, a USP, junto às escolas, para que também os professores estejam cada vez mais sensíveis ao tema relacionado às doenças mentais,
porque as pesquisas mais recentes também vão mostrando que a maior parte das doenças mentais que se manifestam na idade adulta ou no final da adolescência, elas surgem na infância, nas primeiras idades. Seja em especial porque essa criança não é tão bem acolhida dentro do próprio seio familiar, com dificuldades de relacionamento com os pais também acabam sendo bastante negligentes em relação aos cuidados, no que diz respeito à questão do amadurecimento emocional, e a escola acaba tendo também um pouco desse papel de poder perceber o adoecimento da criança, a dinâmica que vai se estabelecendo entre os colegas, já que o bullying acaba sendo, sim, um fator de risco importante para o adoecimento da criança, né, ou do jovem. E esse adoecimento acaba, enfim, ou o bullying em si, como vários outros fatores, pela complexidade da questão do suicídio, ela pode levar a criança a desenvolver lá na frente, sim, uma doença mental, e é um fator de risco para que ela cogite aí a ideia do suicídio. Tem mais 3 perguntas aqui, mas eu acredito que você vai abordar esse tema daqui a pouquinho, né? Mas eu já vou deixar aqui, porque aí quando você for falar, a gente já esclarece. É se os transtornos mentais, eles sofrem influência dos espíritos obsessores, que é um tema aí que a gente sabe que é bastante frequente esse tipo de dúvida, né? Que foi a Jurema que comentou essa. A Denise fala, né, como identificar os indícios, né, de intenção do suicídio, que eu acho que você vai abordar daqui a pouquinho, né, sobre essa questão do comportamento aí suicida, né? E o João Madeira, ele faz uma outra pergunta, né, uma reflexão aqui, que na casa espírita, né, devemos capacitar o atendimento fraterno, né, o conhecimento da rede e as reuniões de desobsessão, né? Então, como também fazer essa interface, né, sobre o acolhimento desses casos no próprio centro espírita. Então, aí você fica à vontade, se você preferir tocar a tua apresentação e ir comentando ao longo da apresentação, ou responder agora, né, fica como você achar melhor. Legal, vou tocar nisso sim mais para frente, finalizando aí com as questões da religiosidade, da espiritualidade de uma forma geral, e tocando nas questões mais direcionadas ao nosso movimento espírita. Então, vou falar disso sim. Bom, retomando então a apresentação aqui relacionada ao comportamento suicida, que é tão complexo como a gente conseguiu ver, tem os fatores de risco relacionados a essa questão do comportamento suicida, nos quais temos transtornos mentais, fatores sociodemográficos, como mostrei no início. A maior parte dos suicídios ocorre em países pobres e em desenvolvimento. Os fatores sociodemográficos, eles são muito importantes. Fatores culturais também pesam muito naquilo que diz respeito ao suicídio. Nós temos algumas culturas em que o suicídio é entendido como um ato de coragem, outros como um ato de covardia, como sendo considerado um crime. Na verdade, o suicídio não é nem uma coisa nem outra, não é nem um ato de coragem, nem um ato de covardia. O suicídio é fruto de um profundo sofrimento psíquico e emocional. Então, caracterizado dessa forma, não convém, e isso, de fato, acaba estando muito relacionado a algumas culturas do mundo afora. Outros fatores de risco estão relacionados às questões psicológicas, como mostrei anteriormente, para a complexa relação de inúmeros fatores envolvidos no desenvolvimento das doenças mentais e outras condições clínicas incapacitantes. Como mostrei naquele quadro anterior relacionado a transtornos mentais e suicídio, os transtornos mentais, obviamente, correspondem pela maior parte dos suicídios, mas outras condições clínicas incapacitantes também. Então, por exemplo, pessoas que acabam sofrendo graves acidentes, tinha uma vida muito produtiva, e por conta de um acidente mais grave, ela acaba sofrendo uma condição clínica que a incapacita para que ela possa tocar a vida da maneira como ela tocava anteriormente, ou mesmo a população mais idosa, em que acaba desenvolvendo doenças mais crônicas, e aí nós vamos observando também altas taxas de suicídio na terceira idade, justamente relacionado, muitas vezes, a essas doenças clínicas incapacitantes, porque elas vão percebendo que elas não têm condições de levar a vida como elas desejariam ou gostariam. Nós tivemos aí um caso recente, de repercussão mundial, de um cientista aí australiano, de 104 anos de idade, e que acabou partindo para a Suíça para a questão do suicídio assistido, e acabou justificando esse ato
justamente porque ele já não conseguia conviver mais com as dores, pela fragilidade do corpo físico, e, enfim, se permitiu o ato do suicídio, digamos aí, por uma condição clínica que ele considerava talvez incapacitante, justamente essas dores, né? Isso também tem acontecido e também acaba sendo um fator de risco importante, em especial quando nós pensamos na terceira idade. Aqui um pouco mais detalhado, relacionado aos fatores de risco, as doenças mentais que eu já citei, que acabam aumentando bem o risco do suicídio. Dentro dos aspectos sociais, é importante considerar o gênero masculino. Os homens, como disse lá no início da minha apresentação, acabam se matando muito mais do que as mulheres. Embora as mulheres tentem mais, como disse, os homens se utilizam de métodos mais letais. Idade entre 15 e 30 anos, 15 e 29 anos, e acima de 65 anos. Lembrando que entre 15 e 30 anos, considerando os dois gêneros, gênero masculino e feminino, a segunda maior causa de morte violenta, e acima de 65 anos, a terceira idade, que também tem trazido preocupações, porque essas taxas têm aumentado de forma considerável. Moradores de áreas urbanas, e aí pensando nesses fatores sociodemográficos, de fato, as taxas de transtornos mentais estão mais relacionadas às áreas urbanas do que às áreas rurais, então nós temos taxas maiores de adoecimento em termos psíquicos e emocionais, portanto aí vamos ter também maiores taxas de suicídio relacionadas às áreas urbanas. O desemprego, a aposentadoria, também acaba se colocando como um fator, ou um aspecto social importante, de fator de risco relacionado ao suicídio, o isolamento social, pessoas solteiras, separadas ou viúvas, a população ou populações especiais, como os indígenas ou adolescentes e moradores de rua. Aliás, a população indígena é uma preocupação enorme no Brasil, porque as taxas de suicídio são elevadíssimas, essa população que acaba sofrendo um processo importante de aculturação, ou seja, por vezes o jovem indígena, ele se desloca da sua tribo e começa a entrar em contato com outra cultura, aí ele percebe que ele não é aceito nessa cultura, ele quer voltar para a sua tribo, mas também não é tão bem aceito na sua tribo porque ele se isolou das suas raízes. Então, ele fica sem referências sociais, justamente por essa busca aí de outra cultura, e acaba levando esse indivíduo a um adoecimento profundo, e é onde nós encontramos também essas taxas de suicídio elevadíssimas entre os indígenas. Outros aspectos psicológicos, que vão desde perdas recentes, perdas aí sejam perdas de morte de familiares, ou outras perdas, separações, e é importante a gente pensar nas perdas que se dão de familiares que cometem suicídio. Esse é um dado muito importante, porque vamos lembrar que para cada suicídio consumado, de 6 a 10 pessoas são atingidas diretamente. O que significa? As pessoas mais próximas, que estão envolvidas com aquela pessoa, com aquele familiar, eles também ao longo do tempo têm chances maiores de desenvolverem doenças mentais. E as doenças mentais, obviamente, acabam sendo o principal fator de risco para o suicídio. A pouca resiliência, ou seja, que é a capacidade que nós temos de lidar com os problemas, personalidade mais impulsiva, mais agressiva, humor instável dentro dos aspectos psicológicos. Por vezes não existe um planejamento de suicídio, mas a pessoa, num ato de desespero, de forma muito impulsiva, sem pensar naquilo que fez com que ela ficasse alterada, nesse ato de desespero ela se permite aí, num ato de violência, e acaba cometendo suicídio. Outras questões relacionadas aos aspectos psicológicos envolvem abuso físico ou sexual na infância, lembrando que, como já disse recentemente, os estudos vão nos mostrando que a maior parte das doenças mentais que se manifestam no final da adolescência, início da vida adulta, encontram sua origem na infância, e muitos deles também têm como fatores de risco importante esse abuso físico e abuso sexual. A desesperança, o desespero, o desamparo como aspectos psicológicos
que acabam também sendo fatores de risco importante para o desenvolvimento de doenças mentais e para o suicídio em si. E as condições de saúde limitante, como já citei um pouco no slide anterior, que envolve desde doenças orgânicas, dores crônicas, doenças neurológicas, traumas, tumores, enfim. Essas doenças crônicas, por vezes, ou sem tratamento adequado, ou porque de fato acabam sendo doenças mais incapacitantes, também se mostram fatores de risco importante. Partindo para o próximo slide, dentro desse esquema envolvendo comportamento suicida, cada vez que nós abordamos aquela pessoa que nos busca em sofrimento e que necessita desse auxílio, nós temos aí, ou precisamos aí escalonar para entender em que nível que essa pessoa se encontra e qual a gravidade da questão em si. Então, por vezes o paciente, a pessoa que busca auxílio, quando questionada, ela acaba afirmando que tem importantes pensamentos de morte, e aí se faz necessário entender se se trata de um pensamento de morte, como sendo um pensamento mais intrusivo, no qual ela não consegue resistir, ou é uma ideia de suicídio que ela vem alimentando. A partir da questão, a partir desse entendimento que se trata de uma ideia de suicídio, entender qual o risco de ela ameaçar o suicídio, de ela tentar o suicídio até consumar o suicídio. Então, existe desde a ideação suicida até o planejamento suicida, que vai mostrando a gradação, uma gradação e vai mostrando a gravidade da questão. Então, é muito importante questionar se a pessoa ela pensa em morte, e pensando em morte, se são pensamentos que ela busca repelir, que não fazem parte naquele momento do seu desejo, ou se são pensamentos que ela de fato abraça, e isso tem alimentado as ideias de suicídio. Tendo a pessoa ideias de suicídio, ou seja, a ideação suicida, se ela tem planejado, de que forma ela tem planejado, se ela tem, enfim, buscado os meios, tem pesquisado, porque isso vai indicando uma gravidade cada vez maior, fazendo com que o profissional ele tome medidas mais urgentes para poder ajudar aquela pessoa. E que envolve dentro desse comportamento de suicídio algumas características que são muito marcantes e que aparecem com uma certa frequência, que são desde os sentimentos de ambivalência, ao mesmo tempo que a pessoa ela quer pôr fim à vida, ela não quer, e essa ambivalência existe porque, como já disse anteriormente, mais do que pôr fim à vida, é pôr fim ao sofrimento, é o desejo de não querer mais sofrer, e ao mesmo tempo ela quer buscar também outras alternativas para diminuir essa dor. Então o paciente, por vezes, que busca ajuda porque ele quer de fato ser acolhido na sua demanda, ele apresenta essa ambivalência. Outras características envolvidas no comportamento suicida são a impulsividade, como mostrei dentro dos aspectos psicológicos, pessoas por vezes impulsivas, que não vinham alimentando ideias de morte, ideias de suicídio, não vinham tendo nenhum tipo de planejamento, mas no ato de impulsividade acabam se permitindo a esse ato impensado, não planejado, e que correm enormes riscos de fato poderem consumar o ato quando elas agem de forma mais impulsiva. E uma outra característica é a rigidez, a constrição. Existe um número importante de pessoas que acaba sendo muito mais rígida, mesmo que essa pessoa ela busque tratamento, mesmo que essa pessoa seja acolhida e se encontre em uso, por exemplo, de medicação, de psicoterapia, por vezes são muito rígidas, têm ideia fixa da morte, e são grupos que acabam escapando a qualquer tipo de ação que possa ser realizada de nossa parte enquanto profissional de saúde, ou mesmo na casa espírita, nas instituições religiosas, porque essa pessoa fatalmente ela irá cometer suicídio, pela rigidez. É uma ideia fixa e ela não encontra flexibilidade na busca de outras alternativas para poder diminuir a sua dor ou o seu sofrimento. E aí eu gostaria de abordar aqui algumas frases de alerta que envolvem um suplemento que foi elaborado pelo Neuri Botega, que é uma grande referência no Brasil relacionado ao suicídio,
E que ele vai nos chamando aí a atenção para algumas fases nos quais nós precisamos estar atentos, obviamente dentro de um contexto, porque elas podem indicar um sofrimento psíquico importante. Que frases são essas, né? Ele vai pontuando aqui: eu preferia estar morto. Lembrando, como disse, sempre dentro de um contexto, quando nós vamos percebendo que aquela pessoa ela se encontra num momento muito diferente daquilo que nós a conhecemos, pessoas por vezes que convivem conosco no nosso dia a dia, pessoas mais próximas, começam a se isolar, começam a manifestar algumas alterações de comportamento, de humor, e lançam uma frase: eu preferia estar morto, ou eu não posso fazer nada, não aguento mais, ou sou um perdedor e um peso para os outros. Quer dizer, um discurso mais negativista, que vai trazendo um peso para o dia a dia que elas vão vivendo. A outra fase é: os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, são indicações de que aquela pessoa pode se encontrar num sofrimento importante e que tem cogitado o suicídio como uma alternativa. E, a partir disso, vão sendo desenvolvidos, por vezes, na nossa cabeça, alguns mitos e verdades que estão relacionados a essas frases, e um deles envolve, por exemplo, o perguntar ou não ao paciente, ou a pessoa que nos busca em sofrimento no nosso dia a dia, se ele pensa ou não em morte. O que se pensa em termos de mito, né, é que se eu perguntar sobre suicídio, é que poderia estar induzindo o paciente a isso. Não, isso não existe, muito pelo contrário. Questionar sobre suicídio é muito importante, porque o paciente ele vai se sentir acolhido, percebido, compreendido naquele momento, na sua dor profunda. Então, quando eu pergunto, eu abro a possibilidade dele poder falar mais a respeito, abrir o seu coração, poder dividir com a gente o que ele tem sentido. Então, eu vou criando a partir disso um vínculo maior com a pessoa, dentro de um olhar mais empático, para que ele possa justamente aí colocar o que tem acontecido com ele. Então, perguntar sobre suicídio não induz o paciente a isso. Pelo contrário, abre-se uma porta, aí se cria um vínculo dentro de um diálogo que é muito importante para que o paciente ele possa aí justamente iniciar um tratamento de uma forma mais eficaz. Um outro ponto que é considerado aí um mito ele está ameaçando o suicídio apenas para manipular. Isso é mito. As pessoas não ameaçam o suicídio para manipular. As pessoas que cogitam o suicídio é porque, de fato, na sua base, ela se encontra em um sofrimento enorme, tanto mental quanto emocional, e que vai se colocando a cada ameaça, se coloca numa situação de muito risco. Então, precisamos olhar para essas situações de uma forma muito empática, aprender a se colocar no lugar do outro, buscar entender a dor e o sofrimento daquele indivíduo que ameaça, por fim, a vida através do suicídio, porque, de fato, o que ele necessita é auxílio e não o julgamento de que ele está fazendo aquilo para manipular. Outros pontos são: quem quer se mata mesmo. Esse é um tipo de fala muito recorrente, não só entre os leigos, mas muitos profissionais de saúde, lamentavelmente, também se colocam dessa forma. Percebe-se que profissional de saúde que não tem ou uma capacitação em saúde mental, ou não é muito empático em relação às questões da saúde mental, por vezes, quando se depara com uma situação dessas, coloca uma frase infeliz que quem quer se mata mesmo, e as histórias são inúmeras de pronto-socorro, enfim, de hospital geral, ou nos ambulatórios, de profissionais que não têm muita empatia por pacientes aí que acabam tentando o suicídio. E se levanta uma frase dessas. Essa ideia ela pode conduzir, aí, como coloca o Neuri, a um imobilismo terapêutico. Justamente porque, se eu entendo que quem quer se mata mesmo, eu não desenvolvo uma relação empática com o paciente e não me permito auxiliá-lo. Acabo tendo um olhar distorcido dos fatos. Um outro ponto é: quem quer se mata não avisa. Muito pelo contrário, muitas pessoas que acabam cometendo suicídio, elas avisam sim,
de forma muito direta ou mesmo indireta, lançando um pouco daquelas frases de alerta que eu coloquei em 2 slides atrás, que dentro desse contexto elas podem indicar avisos de que, de fato, ela tem pensado em morte, ela preferia estar morto, eu me sinto um peso para os outros, enfim. Essas frases, elas sim acabam sendo, querendo ou não, um aviso, seja direto ou indireto, de que elas têm pensado em cometer suicídio. Esse é outro ponto que eu já citei anteriormente: o suicídio é um ato de covardia ou de coragem, por vezes relacionado a algumas culturas, alguns entendimentos, de que ou a pessoa se mata porque ela é corajosa ou se mata porque ela é covarde. Essa ação não é passível de ser caracterizada dessa forma. O que precisamos ter em mente é que o suicídio é um ato de profundo sofrimento psíquico, emocional. Talvez seja o ato que indica o maior sofrimento que qualquer ser humano possa ter, para chegar ao extremo de buscar o suicídio como uma forma de acabar com a sua dor. Então, não é um ato de covardia nem de coragem. É um sinal de profundo sofrimento psíquico. E uma outra frase, que não é um mito, mas uma frase de extrema infelicidade, é: no lugar dele eu também me mataria. Existem muitos profissionais que acabam colocando dessa forma, ou mesmo pessoas leigas que entram em contato com a história, um pouco com a história de vida daquela pessoa, e acabam lançando frases dessas que não são frases empáticas, não ajudam em nada, e pelo contrário acabam se tornando um peso maior ainda para aquele que tentou o suicídio, não conseguiu e necessita, na verdade, de acolhimento, necessita de frases que possam, na verdade, suavizar a sua dor, o seu sofrimento, e não pesar no sentimento de culpa. E agora sim, eu creio que a gente pode ir um pouquinho mais para as questões da prevenção. Agora a gente vai entrar naquilo que o Leandro colocou anteriormente, um pouco da religiosidade, da espiritualidade, o entendimento dos transtornos mentais, dos quadros obsessivos, como o espiritismo nos traz essa ideia. E em termos de prevenção, se faz necessário, obviamente, o tratamento dos transtornos mentais, já que as doenças de ordem psíquica e de ordem emocional estão entre os maiores fatores de risco que nós temos. Então, tratar doença mental é prevenir suicídio. Por isso que disse lá no início que falar de suicídio é falar de doença mental, é quebrar os tabus relacionados às doenças mentais. Portanto, se faz absolutamente necessário que nós falemos cada vez mais de depressão, cada vez mais de uso de drogas, de transtorno bipolar, de esquizofrenia, justamente para poder sensibilizar as pessoas e levando-as à compreensão de que existe tratamento para isso tudo, é possível fazer uso de medicações que possam auxiliá-las a aliviar a dor, acompanhamento psicoterápico, enfim, buscar uma equipe multidisciplinar. Então, o tratamento dos transtornos mentais é prevenir suicídio. A restrição de acesso aos métodos e meios também é muito importante. Quanto maior a facilidade das pessoas aos meios ou métodos mais letais, de alguma forma você acaba facilitando com que aquele ser ele cometa suicídio. Nós temos uma lei aqui no Brasil que evita, por exemplo, a venda aí de chumbinho, que é o famoso chumbinho, né, que é o raticida, justamente para evitar com que as pessoas tenham acesso a isso tudo, para a intoxicação letal do chumbinho. Então, essas leis existem justamente para poder restringir a esses métodos. Então, restringir ajuda muito para evitar, para prevenir o ato suicida. Uma abordagem adequada pelos meios de comunicação, de extrema importância que nós possamos falar do assunto, mas saber como falar do assunto. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria também tem lançado alguns suplementos voltados para a mídia, para que saiba a maneira como abordar o tema do suicídio, sem chocar, sem escandalizar, sem banalizar a coisa, porque nós sabemos que a depender da maneira como a coisa é abordada, isso acaba gerando muito mais desconforto, acaba piorando ainda mais os tabus que estão relacionados ao suicídio e, por vezes, também
acabam se tornando fatores de riscos para que uma população de jovens, por exemplo, acabe se permitindo a buscar métodos de suicídio. Trazer um exemplo clássico aqui, recente, e que acabou impactando o mundo todo, que são chamados 13 porquês da série da Netflix, muito criticado o ano passado, né? Agora recentemente saindo a segunda temporada, pela maneira como foi abordando, por explicitar algumas situações, que fez com que, de alguma forma também, jovens, na faixa etária aí dos 15 anos, início da vida adulta, procurassem, através dos meios de internet, como cometer suicídio. São dados da Organização Mundial de Saúde que foram indicando que as pessoas que tiveram acesso à série, os jovens, buscassem, sensibilizados pela maneira como o tema foi abordado, formas como cometer suicídio. Então, isso é uma forma, é um meio de comunicação, é a mídia, mostrando que se não tivermos o cuidado, se não tivermos aí manejos para abordar o tema, isso pode trazer muito mais prejuízo que benefício. Outra forma de prevenção são programas de educação e informação em escolas, que foi uma das perguntas. Nós não temos aí, nós não temos política de saúde pública relacionados à prevenção do suicídio, muito menos em escolas, mas sem dúvida esses programas são necessários e podem ajudar demais na questão do desenvolvimento de doenças mentais nessa faixa etária, nas idades mais precoces, e obviamente a partir daí prevenindo o suicídio. A busca ativa e triagem de grupos de risco, grupos esses que já foram mostrados ao longo da apresentação até aqui, essa busca ativa através do serviço de saúde, do centro de atenção psicossocial, pensando aqui no Brasil, ou nas unidades básicas de saúde, das equipes profissionais, que possam alcançar essas pessoas que por vezes não têm acesso facilitado às instituições de saúde, porque se encontram em condições muito difíceis, em quadros graves de adoecimento mental, e aí essa busca ativa permite com que os profissionais se aproximem dessas pessoas e a partir disso consigam aí dar início a um tratamento. E um dos maiores fatores de prevenção existentes, sem dúvida, é a espiritualidade. Existem estudos bem consistentes mostrando que a espiritualidade nos auxilia muito, muito mesmo em relação não só ao suicídio, mas ao desenvolvimento de doenças mentais como um todo. E é isso que eu quero falar um pouquinho. Esses dados são de uma obra chamada Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, do Dr. Harold Koenig, que é uma das maiores referências mundiais no tema. É um médico psiquiatra também e pesquisador da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ele lançou essa obra, e nessa obra, que é um livro bem fininho, mas que é muito interessante para todos aqueles que têm interesse naquilo que aborda tanto a saúde quanto a espiritualidade, tem um assunto específico envolvendo religião e suicídio, uma revisão de literatura que ele faz, com 68 estudos ao longo do século XX. E em que nos mostra que 84% deles, ou seja, 57 desses estudos, foram identificando menores taxas de suicídio ou atitudes mais negativas em relação ao suicídio nos grupos ou indivíduos mais religiosos. Ou seja, a imensa maioria desses estudos mostrou que a pessoa que abraça alguma religião ou desenvolve algum grau de espiritualidade tem ocorrem menores taxas de suicídio, ou mesmo as suas atitudes em relação ao ato são mais negativas, mostrando-se aí um importante fator de proteção em relação ao suicídio. Existem também nessa obra mostrando que pessoas mais religiosas adoecem menos em termos psíquicos, emocionais, se recuperam mais rapidamente de quadros envolvendo transtornos mentais, por exemplo, os quadros depressivos, transtorno por uso de substâncias, ou mesmo outros quadros mais crônicos, como transtorno afetivo bipolar ou esquizofrenia. Essas pessoas têm mais qualidade de vida, por vezes usam menos medicação, então a religiosidade, a espiritualidade se mostra como um fator de proteção importante. Esses outros estudos que eu mostro aqui também dessa obra são muito interessantes porque envolvem as chamadas emoções positivas. Emoções positivas que podem ser compreendidas como alegria, esperança, otimismo,
que vêm sendo estudados, inclusive, pela psicologia, um ramo da psicologia chamado psicologia positiva, mostrando que pessoas mais alegres, mais otimistas, mais amorosas, mais empáticas, que sabem e que buscam desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, são pessoas, no geral, mais saudáveis, são pessoas mais criativas e, portanto, pessoas que acabam tendo fatores de proteção maiores para o desenvolvimento de doenças mentais. Então, em relação a esses estudos do Dr. Harold Koenig, ele levantou 100 estudos e 79 deles indicaram melhor bem-estar, maior satisfação em viver, ou maior felicidade, mostrando que a religiosidade auxilia muito o indivíduo a ter mais qualidade de vida, a ter outros objetivos em relação à sua existência, o maior propósito, como também os estudos abaixo vão indicando. Desses 16 que ele foi coletando e que estão apontando no slide. De 16 estudos que envolvem religião e propósito ou significado da vida, 15 deles, praticamente 100% deles, indicaram melhor propósito e maior significado de vida. Isso é extremamente importante pensando em prevenção ao suicídio. Pessoas mais religiosas, de fato, têm maior propósito, dão significado maior à vida, de uma forma em geral, são mais alegres, são mais otimistas, são mais esperançosas, então isso serve muito para prevenir o ato do suicídio. E o apoio social? O apoio social vai nos mostrando, dentro desses estudos levantados por Harold Koenig, que dentro desses 20 estudos, que 19 indicaram uma correlação muito significativa. Nós temos aí, nas instituições religiosas, às quais por vezes estamos vinculados, temos uma rede de apoio melhor, temos uma rede com maior qualidade, mais durável do que fontes não religiosas. Porque essas redes também podem ser criadas em outros espaços, em outras instituições que porventura nós também frequentemos. Mas quando comparadas, nas instituições religiosas, elas são de maior qualidade. Então isso também auxilia muito no momento em que eu estou mais fragilizado psíquica, emocionalmente, espiritualmente, e tenho com quem dividir os meus problemas nas instituições religiosas, tirando um pouco do peso, da dor, do sofrimento, ou por vezes da sensação, do sentimento de estar me sentindo sozinho, sem com quem poder dividir os meus problemas mais íntimos. Então, as instituições religiosas se mostram como espaços bem interessantes dentro dessa proposta de criar uma rede de apoio que seja mais qualificada. Dentro disso, entendendo a espiritualidade como um fator, ou um dos fatores de maior estudo em relação à prevenção ao suicídio, trago um pouquinho de nossa visão em relação ao espiritismo, e o quanto que ele nos auxilia nesse entendimento relacionado ao suicídio. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz aí questões relacionadas ao materialismo, no qual eles dizem o seguinte: o materialismo, com proclamar para depois da morte o nada, anula toda responsabilidade moral ulterior, ou seja, posterior. E continua Kardec: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. A palavra está comida lá, mas é o suicídio. Isso é Kardec que nos traz. Quando nós falamos de materialismo, nós não falamos de materialismo de apenas amealhar recursos, de juntar recursos materiais, mas numa dita vida materialista, entre aspas. Gosto muito de uma frase de um filósofo chamado Teilhard de Chardin, um filósofo francês, que foi jesuíta, e que ele nos diz o seguinte: nós não somos homens vivenciando experiências espirituais, nós somos espíritos vivenciando experiências humanas. Existe uma série de pesquisas, estatísticas, enfim, levantamentos aí relacionados à religiosidade. Nós sabemos que a maior parte da população mundial está vinculada a algum processo religioso, alguma instituição religiosa, ou alimenta alguma crença. Nós também sabemos que 80% da população mundial é reencarnacionista. Então, por que será que nós temos aí índices altíssimos de suicídio? Num dos primeiros dados, quando eu coloquei também, fui colocando os números absolutos de países relacionados ao suicídio, a Índia aparece como primeiro lugar,
com quase 260 mil mortes por ano relacionadas ao suicídio, e temos, na nossa visão, a Índia como um país muito espiritualizado, mas com índices altíssimos de suicídio, que não dizem respeito somente ao fato de ser um país muito populoso. Mas o que será que leva as pessoas a cometerem suicídio? Não só estamos relacionados às doenças mentais, muito daquilo que disse no início também, dos abusos individuais e coletivos, de tudo aquilo que as leis da natureza nos oferecem, mas uma vida dita materialista. Nós não vivemos como espíritos, temos vivido como homens, em que vamos, por vezes, passando por algumas experiências ditas espirituais, e limitamos essas experiências, seja em instituições religiosas, no geral, mas não temos uma vivência como espíritos, entendendo que, na verdade, o processo reencarnatório em si, esta nossa passagem é uma experiência puramente humana, mas que nós somos espíritos na necessidade de estarmos sendo projetados no mundo para aprender e aprofundar questões cada vez mais íntimas, olharmos para as nossas sombras, trabalharmos o nosso íntimo e buscarmos esses voos cada vez maiores relacionados à evolução na qual nós estamos destinados. Então, eu vejo que essa frase do Teilhard de Chardin, nesse sentido, ela é muito significativa, porque nos vai convidando a essas reflexões de que o quanto que nós estamos de fato vivendo como espíritos, ou será que nós estamos vivendo como homens, como experiências espirituais? Será que nos comportamos como religiosos, ou como nos comportamos como espíritas somente na casa espírita, e no dia a dia vamos nos afastando de tudo aquilo que o espiritismo pode nos oferecer em termos de renovação e transformação moral? Então, o espiritismo ele se mostra como um caminho muito seguro para que nós nos compreendamos como tal, ou seja, como seres imortais, como espíritos imortais, e para que nós tenhamos essa vivência enquanto seres espirituais no nosso dia a dia, na relação com o outro, e em cada espaço em que nós vivamos. Seja ele no ambiente de trabalho, seja ele na relação com os nossos amigos, seja ele principalmente dentro de casa, na relação com nossos familiares, entendendo que, enquanto espíritos imortais que somos, se faz necessário viver dessa forma. E a partir disso, ter um olhar um pouco mais amplo em relação a tudo que nós vamos vivendo. O que significa dizer? Ter um olhar muito mais amplo em relação à dor, como uma manifestação de amor divino também. E aí eu trago essa frase de Leon Denis, no qual nos diz o seguinte: fundamentalmente, considerando, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, o Espiritismo nos auxilia muito para que nós possamos ter esse olhar em relação à dor. Por vezes, dentro daquilo que eu considero que se tornou praticamente um clichê dentro das instituições espíritas, ou vou pelo amor ou vou pela dor, colocando a dor, por vezes, como antônimo do amor. Na verdade, em muitos momentos de nossa vida, a dor não é um antônimo do amor, não é um contrário do amor. A dor é uma manifestação divina também. É o aguilhão que nós necessitamos para que possamos ir para o caminho do meio. Por vezes vamos nos desviando, como nos diz Emmanuel, nas leis sábias e justas da natureza, adoecendo profundamente, e a dor ela se manifesta como um modo de que nós possamos aí voltar ao tal caminho do meio e consigamos aí continuar a nossa jornada. Então o Espiritismo nos auxilia a compreender a dor como um aspecto necessário a esse nosso momento evolutivo. Trata-se, portanto, como continua Leon Denis, necessidade de ordem geral como agente de desenvolvimento, condição do progresso. É importante entender que a dor faz parte de nosso momento, faz parte deste nosso planeta, faz parte desses instantes que nós chamamos de transição planetária. Lembro também do professor Herculano Pires, grande filósofo do Espiritismo, quando diz assim, que o homem ele não foi criado para o esvoaçar das borboletas, mas sim para o alto voo das águias. Voar como águia exige muito. Exige amadurecimento, exige luta, exige compreensão daquilo que nós vamos vivenciando. Então, sem dúvida, uma das maiores contribuições do Espiritismo é justamente nos compreendermos como seres espirituais, nos compreendermos aí como seres que necessitam, neste momento da dor, uma manifestação divina, uma manifestação de amor, no sentido de que possamos aí alcançar
voos cada vez maiores. Também, obviamente, nos abre campo para outras reflexões. Entender que as doenças mentais nada mais são do que doenças da alma a se manifestarem no corpo físico. E que é importante, ao nós tratarmos do ser, olhemos para ele muito além da doença, que o que Clarencio, o instrutor espiritual aí de Nosso Lar, no diálogo que ele vai estabelecendo com André Luiz, coloca o mesmo, afirmando que o médico ele não pode estacionar em diagnósticos ou terminologias, ou seja, ele não pode estacionar naquele termo que é dado e que nos dá o nome da doença, mas nós devemos ir além, precisamos compreender a dor profunda da alma, porque aí sim, aí eu vou muito além das medicações, vou muito além do processo psicoterápico e vou aí buscando compreender a raiz do problema, que pode sim fazer parte deste momento ou mesmo de questões reencarnatórias. Me aproximando dessa maneira do paciente ou da pessoa que nos busca em sofrimento, e isso serve tanto para o profissional de saúde quanto para o atendente fraterno, entender que ele deve ir além daquilo que se mostra, nós conseguimos aí ter maior eficácia no nosso atendimento e poder auxiliar aquele ser de uma forma mais profunda e mais empática. Então, esses aspectos do espiritismo nos auxiliam muito nessa aproximação para que nós também possamos auxiliá-lo de outras maneiras, em especial quando nós pensamos aí nas questões relacionadas à espiritualidade. Memórias de um Suicida, pensando aí como um complemento a tudo isso que estou apresentando ao longo dessa hora, é uma obra fantástica, uma obra de estudo, uma obra muito esclarecedora, que nos traz profundos entendimentos em relação ao ato do suicídio e, enfim, as condições que por vezes o espírito que comete suicídio acaba sofrendo no mundo espiritual, não como uma forma de castigo, porque castigo é um artigo que não existe nas leis divinas. O que existe nas leis divinas é educação, é amor, e a dor ela se manifesta como uma forma de poder auxiliar o ser no intuito de que ele possa, como já disse anteriormente, seguir no caminho do meio. Então, Memórias de Suicídio é muito esclarecedor nesse sentido, vai nos mostrando aspectos da relação espírito-corpo físico, um pouco da fisiologia, dos fluidos vitais que estão envolvidos no momento do suicídio. Recomendo essa obra, é uma obra densa, mas uma obra que, para aqueles que têm interesse no tema, vão tirar lições preciosas e vão mostrar o quanto que a espiritualidade auxilia, e auxilia muito, muito mesmo, com os espíritos que cometem suicídio, aqueles que pensam em cometer suicídio. Em especial com as chamadas legiões de Maria, os servos de Maria, que, entendendo através dessa revelação de Dona Ivone Pereira do Amaral, no qual ela vai nos colocando que Maria tem um olhar de muito carinho, de muito amor, direcionado aos espíritos que acabam desencarnando através de mortes violentas. Essa obra, Memórias de um Suicida, ela serviu de base para a formação, inclusive, do Centro de Valorização da Vida, do CVV, que faz um trabalho belíssimo, já há várias décadas. Hoje, obviamente, o CVV ele não tem nenhuma linha vinculada a nenhum tipo de religião, mas o CVV ele nasce, ou ele tem o seu nascedor aí no seio espírita, através de jovens que, sensibilizados com a obra, eles buscam aí criar essa instituição que ajuda milhares de pessoas todos os anos. Então fica também a dica para quem trabalha e atua na casa espírita, para aqueles que estão na linha de frente no atendimento fraterno, no acolhimento, para que possam, por vezes, indicar também aqueles que pensam em pôr fim à vida através do suicídio, o CVV como uma porta aí que pode se abrir para que as pessoas aí tenham um suporte a mais de escuta, que é de extrema importância. Casa Espírita Atendimento, já caminhando para o fim da apresentação, respondendo um pouco daquilo que foi questionado no início em relação ao atendimento fraterno. As casas espíritas, assim como toda instituição religiosa, são espaços nos quais
milhares de pessoas buscam algum tipo de tratamento, pensando a chamada terapia complementar espírita, e esse estudo é da doutora Alessandra Lucchetti, que na sua época em que fez parte da Associação Médico Espírita de São Paulo, ela coletou uma série de dados aí, algumas casas espíritas da cidade de São Paulo. Nessa tese, que se chama Descrição da Terapia Complementar Religiosa em Centros Espíritas da cidade de São Paulo, com ênfase na abordagem sobre problemas de saúde mental. Esse estudo foi realizado em 55 centros espíritas da cidade de São Paulo, que contabilizam aí, na época, 15% das casas da cidade, foram coletados os dados mostrando que esses 15% das casas espíritas da cidade de São Paulo atendiam por mês por volta de 60 mil pessoas. Na época, a Santa Casa e o Hospital das Clínicas, que são dois grandes hospitais da cidade de São Paulo, juntos, somados, atendiam menos do que as casas espíritas, do que 15% das casas espíritas de São Paulo. As instituições espíritas, em especial, recebiam pacientes portadores de câncer e depressão. Ou seja, a depressão como a doença mental mais prevalente do mundo, é uma das doenças que a casa espírita acaba mais recebendo e acaba acolhendo no atendimento fraterno. Então, a importância também da gente poder estar atento no momento de receber aí as casas, ou receber essas pessoas na casa espírita. Quero finalizar aqui com uma frase de Mateus, do Sermão da Montanha, daquilo que Jesus nos diz de bem-aventurados os famintos, os sequiosos, justiça, pois que serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, enfim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mais do que trazer os dados que trouxe, as estatísticas, mais do que trazer esses números que são tão impressionantes, um pouco da questão do comportamento suicida, a importância da religiosidade, da espiritualidade, todo esclarecimento que o Espiritismo nos traz relacionado às doenças mentais, aos quadros obsessivos, que são fatores de piora dos transtornos mentais, mas não são causas de transtornos mentais como nós o conhecemos, mas podem ser causas de perturbações psíquicas importantes. Mais do que isso, é deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, de carinho, entendendo que em todos os momentos mais complexos, mais difíceis de nossas vidas, sempre estamos sendo acolhidos, sempre estamos sendo intuídos, sempre estamos sendo aí abraçados com muito carinho, com muito amor, em especial por Jesus, que é o nosso grande governador planetário, para que nós possamos dar sequência à nossa existência, mesmo dentro de quadros dolorosos, no qual se faz necessário o entendimento, como já disse antes, da dor como manifestação divina, para que possa nos auxiliar nesse processo de educação do pensamento e da emoção. Espero que possa ter sido esclarecedor para todos e estou aí à disposição para algumas perguntas. Um grande abraço. Gostaria de agradecer, né, a contribuição do Alejandro aqui com a gente, que realmente conseguiu traduzir, né, e colocar um assunto aí tão árido, né, e ainda bastante evitado em vários meios, tanto no meio espírita como no meio médico, né, e na sociedade como um todo, e trazer essa visão, tanto uma visão médica, que é importante ser colocado, né, e a responsabilidade da Associação Médico Espírita de poder compartilhar tanto a abordagem mais técnica, mais científica, que a medicina nos traz, mas também essa abordagem da espiritualidade e do espiritismo. Eu só gostaria de reforçar a vocês que eu vou compartilhar o link aqui com vocês para poderem baixar essa apresentação do Alejandro, que ele, com todo carinho aí, vai compartilhar com a gente. E eu vou abrir aqui o espaço para mais algumas perguntinhas. Gostaria de falar que nós já passamos aqui de 1h30 de apresentação e o pessoal se manteve aqui na sala até agora, o que é muito bacana. E vou colocar a seguinte pergunta que fizeram aqui em relação aos mitos, né? Que postura adotar com quem faz a ameaça com frequência, mas visivelmente mostra o desejo de conseguir que os outros façam o que ela quer, em relação àquele mito, né, da pessoa tentar manipular, né, a situação, que é um tema aí bastante discutido.
sempre no intuito de ter uma visão mais empática em relação a essa questão. É claro que quem está próximo dessas pessoas, né, Leandro, também acaba tendo alguns sentimentos de ambivalência. Ao mesmo tempo que acaba se sensibilizando, por vezes acaba ficando também com raiva por algumas situações, por algumas ameaças, no qual acaba interpretando como sendo também, ou como tendo atitude de manipulação. Mas, como disse, no geral, o que a gente percebe e como é estudado, as pessoas que acabam ameaçando, por vezes acabam tendo, assim, tentativas frequentes e importantes, e em algum momento elas acabam conseguindo, por fim, a vida através do suicídio. Então, o comportamento sempre com empatia, sempre com cuidado, sempre com uma escuta fraterna e sensibilizando-a para que ela possa buscar ajuda. Seja de ordem médica, psiquiátrica ou psicológica, através da psicoterapia, que possa auxiliar a se fortalecer, entender que esse tipo de atitude dela também, se for de alguma forma também, em termos de manipulação, na verdade acaba prejudicando-a cada vez mais e fragilizando-a, podendo levar a pessoa aí num adoecimento cada vez mais profundo. Eu compartilhei com vocês aqui no chat o link, tá, para poder baixar o PDF da aula de hoje, bit.ly/amesp2405pdf, tá? É só clicar no link que vocês conseguem baixar. Tem só mais duas perguntinhas que eu vou compilar aqui para você. Uma aborda sobre a questão de o quanto que pode ter relação, né, aqueles jovens que acabam fazendo mutilação do próprio corpo, né, se isso tem relação ou não com o suicídio, e alguma outra experiência positiva que tenha dado certo, que você conheça, né, tanto que de uma abordagem mais de saúde pública, né, que possa ter funcionado ou contribuído, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Em relação à questão da automutilação, né, Leandro, isso tem aparecido cada vez mais, aumentou de uma forma bem importante entre jovens, os adolescentes, de uma forma até assustadora, e pela minha experiência também na saúde pública, isso a gente tem recebido demais, muitos jovens, até crianças com episódios de automutilação, que podem sim ser encarados como episódios autodestrutivos, e que guardam um fundo aí também de importante fator de risco para o suicídio. De ações públicas, né, ou de alguns projetos que acabam sendo desenvolvidos. No Brasil ainda é muito incipiente, o que tem se dado não é especialmente pelo governo, mas sim pelas instituições em si. A Associação Brasileira de Psiquiatria, junto ao Centro de Valorização da Vida, tem desenvolvido ações relacionadas ao chamado Setembro Amarelo, já que o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e não só nos seus congressos anualmente, mas através de outros fóruns de discussão, através de outros eventos, seminários, simpósios, o assunto tem sido cada vez mais discutido, e o setembro nós temos visto ações cada vez maiores, né? No exterior, o que a gente tem visto são um pouco daquilo que eu apresentei como formas de você prevenir o suicídio, que é a desmistificação do tema em si, desmistificação dos transtornos mentais, investimento em saúde pública, você trabalhar para evitar com que essas pessoas tenham alcance aos meios letais, questões simples, por exemplo, de alguns prédios que acabam facilitando com que as pessoas se joguem, eles vão colocando redes. Isso é uma forma de você evitar com que a pessoa ela tenha acessos facilitados a esses meios letais. São, por vezes, ações simples, mas que impactam de uma forma bem importante para essas pessoas que pensam em pôr fim à vida. Agora, outros meios, e aí aproveito esse espaço para compartilhar um pouco das ações do Departamento de Saúde Mental da Brasil. A gente tem um núcleo de suicídio. Nós estamos desenvolvendo um projeto junto à Federação Espírita Brasileira, que é o projeto Prefiro Viver. Temos aí trabalhando em cima de algumas ações, e em setembro a gente vai conseguir divulgar cada vez mais um site específico que nós vamos ter vídeos, palestras, no intuito de poder unir o movimento espírita
ajudando não só quem é espírita, obviamente, sensibilizando o espírita, mas para a população toda, justamente para que a gente olhe para esse tema com mais carinho. Legal. Bom, vamos agradecer então aqui a presença de todos vocês que contribuíram aí, né, nos comentários, que estiveram com a gente até agora, com mais de 1h30 aí de conversa com o Alejandro. Agradecer a disponibilidade do Alejandro para compartilhar com a gente aí toda essa experiência e esses estudos que ele tem realizado. Alejandro, últimas palavras aí para o pessoal? Deixo um grande abraço a todos que nos acompanham até esse horário. Fica a mensagem de esperança sempre, que não desanimemos. Por vezes a gente acaba se deparando no dia a dia com essas questões que são tão graves, mas é importante que, como nos diz Jesus, que nós sejamos o sal da terra e possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Uma boa noite, então, a todos. E lembrando aqui das inscrições, né, para o nosso evento de 50 anos da Missão Paulo, que vai ser nos dias 18 e 19 de agosto, e o site para vocês poderem garantir aí a vaga aí, que ainda estão disponíveis, é amesaopaulo.org.br/50 anos. Um abraço a todos e até o nosso próximo webinário aqui. Fiquem atentos nas redes sociais, no Facebook, para saber da nossa próxima atividade. Um abraço, tchau, tchau.